Bom dia, meu nome é Gabriela Martins Costa, sou advogada e antes de mais nada vou deixar o meu arroba do meu Instagram, que é adv.gabriela.mcosta, para vocês me seguir no caso. Estamos aqui para a gravação do podcast O Silêncio Atrás da Porta, porque o silêncio também precisa ser ouvido. Na subseção da OAB Tatuapé, podcast nosso, quero agradecer ao meu presidente, Tiago Massicano, por esse espaço cedido à Justec, que é a nossa patrocinadora. E já começo a apresentação e agradecendo também as nossas colaboradoras, Rosângela Martins, Adriana Dias, Carolina Pigato e aí Raquel Terribile, nossa psicóloga. Vou pedir para que todas se apresentem, por favor. A casa é de vocês, vamos nos sentir muito à vontade. E já deixa, por favor, também um arroba para quem estiver nos ouvindo, segui-las no Instagram, que são mulheres inspiradoras, que eu acredito e confio muito no trabalho delas. Doutora Rosângela? Bom dia. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, doutora Gabriela, doutora Adriana, doutora Raquel, doutora Ana, né? Ana Carolina Pigato. Carolina. É um grande prazer estar aqui. E eu sou Rosângela Martins, sou advogada, trabalho com direito de família já há um bom tempo e também, sob perspectiva de raça e gênero, trabalho com direitos humanos. E vou deixar meu arroba aqui, é Rosângela Martins ADV, né? Aí vocês têm a oportunidade também de conhecer o trabalho e que a gente pode melhorar. E eu vou pedir para todos a seguirem, porque o trabalho dela é excepcional, ela é pesquisadora pela USP, então siga a doutora Rosângela. Doutora Adriana Dias? Doutora Gabriela, é uma honra estar aqui cercada de pessoas incríveis, mulheres brilhantes. E sou Adriana, doutora Adriana Dias, especialista na área de violência doméstica. Trabalho bastante nessa área de família. E, por favor, me sigam nas redes sociais, @advogada.adrianadias. Doutora Carolina Pigato, sua vez? Bom dia a todos, eu sou a doutora Carolina Pigato. Eu estou na área civil há 5 anos, tentando entrar nessa área de vocês, né? Porque já estou com alguns casos, então estou me especializando também nessa área. Agradeço o convite, doutora Gabriela, é um lindo projeto. Obrigada, obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Raquel, sou psicóloga clínica, trabalho também com grupos de recuperação de codependentes, né, dando palestras, e faço uma psicoterapia breve e nesses casos emergenciais, né, agora estou atendendo 24 horas, onde justamente por conta do tema que a gente vai falar, as mulheres não têm horários, os crimes não têm horários, as denúncias não têm horários, então eu sou uma psicóloga que trabalha e fico à disposição em caso de emergências. E aí, fazendo um parênteses, que eu já até comentei isso no Instagram, a doutora, a psicóloga, ela é emergencial. Então, é aquela coisa, né? O crime não tem hora para acontecer, a violência também não. Então, se porventura alguma mulher se sentir, a doutora, né, Raquel Terribile, ela é psicóloga emergencial também. O meu arroba, para quem quiser me seguir, é psicóloga Raquel Terribile. Obrigada, nós vamos continuar. Eu acho que a pauta principal aqui que nós vamos tratar hoje é que aqui não é um espaço de julgamentos, não é um espaço de rotular ninguém, muito menos de expor. Nós somos mulheres éticas, profissionais, e eu quero já deixar de antemão que vamos seguir todo o protocolo, né, de sigilo que nós sabemos e temos consciência, e que todas as identidades, talvez um caso que possa aparecer no nosso bate-papo, as identidades vão ser preservadas. Então, assim, para deixar isso bem seguro a todos. O porquê do projeto? Eu acho que em uma conversa até com a doutora Rosângela, nós estamos percebendo que a sociedade vem passando por uma transformação. E toda transformação, por mais que nós temos uma lei extremamente eficiente, né? Sabemos que é uma lei híbrida, né? Que acaba misturando um pouquinho de família, que é onde a doutora Adriana vai conversar, a parte criminal, que é onde vai entrar também a doutora Carolina Pigato, falando das medidas protetivas. A população, eu acredito que a gente só consegue mudar uma sociedade informando, educando. Então, eu acho que o projeto inicial é justamente conscientizar tanto os homens como as mulheres, porque eu, antes de ser
advogada, como eu sou hoje, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou irmã, eu sou tia de meninas sobrinhas, as minhas amigas têm filhas, então, assim, eu acho muito importante a educação, mas não só por parte das mulheres, mas também para os homens, porque eu também tenho um filho homem. Então, como esse homem vai se portar e vai se comportar dentro de uma sociedade? Por isso que eu prezo muito essa questão da educação, que aí, a fala da doutora Rosângela vai deixar bem claro isso mesmo, porque também ela faz a parte, ela é educadora, né, da Uniafro, então é muito importante essa questão, esse debate. É um tema totalmente amplo, complexo, eu acredito que não vai ser em 1 hora que nós vamos conseguir fazer todas as abordagens, mas eu acho que é um pontapé inicial, na verdade. A gente precisa começar, precisa ser falado, precisa ser instruído, precisa ser conscientizado. O tema em si, quando você fala violência doméstica, a gente já enxerga o final da violência doméstica. Já é uma agressão corporal gravíssima, grave, já no caso, a morte, né, que é o crime de feminicídio, e eu acho que a gente precisa de uma transformação na sociedade. A gente precisa instruir e começar a identificar o problema quando ele aparece. Porque quando a gente fala de violência doméstica, não é só a agressão física. A gente parte para a psicológica, a moral, a financeira, a patrimonial. Recentemente, agora, tivemos mais uma inclusão, que foi na Lei Maria da Penha, que é a vicária, né? Para quem não sabe, é quando ela é praticada com descendentes, né? Não praticada, no caso, até deixar isso bem claro, né? Contra descendentes, contra descendentes... Isso, obrigada, meninas. Dependentes também, até no caso de enteados. Então, não tem nem a relação sanguínea, mas enteados também, ela é aplicada. E quando você também pensa violência doméstica, não é somente o crime homem e mulher. Por quê? Porque nós temos o crime dentro de uma casa onde o pai faz a questão da violência, nem sempre sexual, mas pode ser a moral, pode ser a patrimonial com uma filha, um irmão com uma irmã. Para vocês terem ideia da amplitude da lei, por isso que eu acho que ela precisa ser falada, não precisa haver coabitação. Um tio que faz qualquer tipo de violência contra uma sobrinha, também enquadrado dentro da Lei Maria da Penha. E aí eu entro de uma forma muito mais ampla, porque quando você fala de mulher, a gente não fala de mulher, o sexo mulher feminino. Ela é muito mais abrangente, ela abrange, inclusive teve um mandado de injunção, 7452, aonde foi incluído também mulheres trans, travestis, em relações também homossexuais. Então, é muito importante a gente abrir esse campo de divisão, é muito importante a gente falar sobre isso para sair daquele rótulo de é homem que bateu na mulher. Não, não é o homem que bateu na mulher. Vai muito além do que acontece em nossa sociedade. E aonde eu falo, né, que essa conscientização vem de nós. Eu acho que nós temos esse poder de fala, nós temos essa obrigação não só de defender, mas também de instruir. E aonde eu quero agora chamar para esse bate-papo a doutora Rosângela Martins. Fiz até um breve resumo aqui do currículo dela, pesquisadora da USP, educadora popular pela Uniafro. Ela fez parte de um projeto federal, facilitadora, né, que são defensoras populares. E eu gostaria de ouvir a sua visão, doutora, sobre a violência. Ela se apresenta dentro de vários contextos sociais, porque não é homem e mulher, não é a mulher pobre, a mulher rica, não é a mulher branca, não é a mulher negra. Então, assim, ela dentro desse contexto social, eu quero que você, dentro da sua experiência, né, a violência se apresenta de forma diferente dentro dos contextos sociais, e quais são os impactos na falta de acesso à informação e à justiça. E aí eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre essa questão do protocolo de gênero, que é algo que eu defendo também e que eu acredito que é muito necessário. Por favor, doutora. Perfeito, Gabriela. É uma pergunta bastante complexa e de extrema importância. Por quê? Inicialmente, acho que a gente precisa pensar o que é gênero, né?
como uma construção social, os papéis que são construídos de masculino, de feminino, e a violência de gênero, ela é construída a partir dessas relações de hierarquia de poder. Então, a gente enxerga, infelizmente, né, na nossa sociedade que é patriarcal, o homem como o símbolo do poder, né? Desde a tenra infância, as meninas meio que aprendem a brincar no âmbito doméstico, né? Brinca de casinha, brinca de boneca, e o menino sempre é impulsionado para a esfera pública. Vai correr, vai empinar pipa, vai subir no muro. Isso já é uma construção social dos papéis de gênero que a gente representa na nossa sociedade. E a violência, infelizmente, ela surge daí também, dessas relações de poder. Então, quando a gente pensa, né, em atendimento à mulher cis, à mulher trans, à mulher homossexual, tem que pensar no marcador social de raça, de gênero, de classe social. Então, a violência não escolhe raça, não escolhe condição social, mas o atendimento, ele tem especificidade, é muito específico. Então, uma mulher, quanto mais instruída dos seus direitos, de como buscar ajuda, de ter condições de ter acesso à justiça, o tratamento vai ser de uma forma, né? E se a gente olhar para a periferia, para as mulheres em extrema situação de vulnerabilidade, acontece de outra maneira. Por quê? Algumas opressões, elas se sobrepõem. Então, uma mulher que tem condições de pagar uma boa defesa técnica, uma mulher que tem informação, ela vai procurar ajuda de outras formas, independente do tempo que ela leve para tomar consciência da violência que ela está sofrendo, do ciclo da violência que ela está passando, né? Acredito que depois a Raquel possa entrar nessa esfera psicológica, porque cada mulher tem um tempo, cada mulher tem um modo de agir, isso precisa ser respeitado, né? E levado em consideração. Mas, por exemplo, para uma mulher que está numa comunidade e que ela não tem muitas informações, porque é isso, o Brasil é território continental, enorme, né? A gente não vive só em São Paulo, né? O Brasil não é só São Paulo. Não. Então, às vezes, a mulher não tem informação. A Lei Maria da Penha, querendo ou não, ela é recente, né? É de recente. 2006. Recente. Então, tudo isso se potencializa, acaba deixando a violência um pouco mais complexa. A gente tem que considerar elementos como medo, vergonha, para buscar a justiça, para fazer uma denúncia. Não é simples chegar numa delegacia de polícia e relatar, né, abusos que sofreu. Mesmo porque a maioria da parte, né, que eu penso, essa questão da delegacia, se eu estiver errado, meninas, por favor, vocês podem me corrigir, é composta por homens, né? E aquela coisa, não querendo ser feminista, não querendo ser sexista, mas já tem aquela autoproteção. Homem defende homem, e aonde eu acho que a mulher, né, dentro de todo o nosso contexto histórico, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de história, então, dentro do contexto, a gente vem, né, de uma sociedade opressora contra as mulheres, e aí o nosso poder de fala hoje, por isso que eu acho muito importante a questão da informação. Se a gente consegue levar a informação para o maior número de mulheres possíveis, o que ela vai fazer com essa informação? Aí aquela questão, né? É livre-arbítrio, mas pelo menos ela tem consciência, porque eu já atendi mulheres que eu expliquei e ela falou, doutora, eu não sabia disso. E é muito isso, se ela vai fazer alguma coisa ou não com aquela informação, aí é responsabilidade dela, mas a minha, eu me sinto no papel cumprido de informá-la, olha, vai acontecer isso, 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 então assim, você ir sempre dando direcionamento, e é o que nós conversamos, né, eu e a doutora Rosângela, e dentro das esferas de você como educadora, hoje, como é que você percebe as mulheres dentro às vezes de uma sala de aula, dentro de uma palestra, como é que você percebe isso, doutora? Perfeito. Eu trabalho muito com adolescentes, né? Tanto no cursinho ou quanto no ensino médio.
E as meninas mais novas, elas estão enfrentando uma misoginia que está, assim, uma ideologia criada no sentido de menosprezar as meninas. É a Red Pill, né? São grupos que estão crescendo nas redes sociais. E as meninas sabem disso. Mas o que eu acho interessante é que elas têm informação. Elas já estão mais empoderadas do que a nossa geração. E olha que eu não tenho dúvidas. Né? Nós somos 40 a mais aqui. Mas nós somos mães de meninas, de adolescentes. E isso eu percebo nas adolescentes. Já as mulheres mais velhas, muitas ainda estão descobrindo essas formas de violência. Por quê? Quando uma mulher procura uma advogada para fazer um divórcio, muitas vezes ela não identifica a violência psicológica pela qual ela está passando. Ela não tem dimensão, ela só fala assim, eu cansei, eu preciso dar uma guinada, dar um passo. Mas tem a dependência emocional, a dependência econômica, os filhos. E aí a gente consegue identificar, porque a gente está sempre buscando informação, se atualizando, a gente já está habituado a lidar com esses casos. Mas, já pegando a oportunidade para falar do protocolo, né, de julgamento sob a perspectiva de gênero, o Poder Judiciário também é muito machista. Muito, composto por homens, né, na sua grande maioria. Exato. Então, esse protocolo é um instrumental que ele precisa ser utilizado, mas, na verdade, são diretrizes para as magistradas, para os magistrados, para quem está ali conduzindo no Poder Judiciário. Porque tem uma questão também que é a injustiça epistêmica. O que é isso? A palavra da vítima, muitas vezes, ela tem uma voz desqualificada. Dependendo... Questionada. E o Poder Judiciário já intimida muitas mulheres. Geralmente, gente, as mulheres não chegam numa audiência assim, tipo, eu vim resolver todas as questões da minha vida. Chega destruída emocionalmente, chega com autoestima baixa. E autoestima no sentido assim de, olha, fazia tempo, doutora, que eu não sabia o que era sonhar. Eu não sabia o que era replanejar minha vida a partir desse momento. Eu já tive cliente que falou que não sabia o que era pôr um batom. Exato. Porque o marido não admitia ela usar um batom vermelho. Exatamente. Vai muito longe. Minha mãe sofreu essa violência. Ela deixou de usar batom, deixou de trabalhar, ganhava muito mais que meu pai na época, mas ela deixou de trabalhar por causa que na época era a real verdade dela. Não, Sim. E eu faço um parênteses, né, doutora, falando sobre o protocolo de gênero, que eu já li bastante, participei de palestras, e eu falo assim, você usar, né, da forma correta, da forma específica. Se nós temos esse mecanismo hoje, que eu acredito que foi um grande avanço, tem que ser usado dentro, lógico, dentro do seu contexto, dentro da forma correta em ser usado, assim. E é muito importante, foi muito importante a sua fala, doutora Rosângela, obrigada. Mas eu quero, por favor, que nós vamos agora falar um pouquinho com a doutora Adriana Dias, que também vai fazer, a gente vai fazendo um link e uma ponte entre todas nós, porque acaba sendo assim, não é um assunto exclusivo, né? Uma acaba sempre ligando com a outra, e quando a gente fala de família, né, a doutora Carolina falou de um batom, eu falo, né, a lei, na Lei Maria da Penha, no artigo 14A, ela disponibiliza a mulher fazer a dissolução da união estável ou então do divórcio. E, doutora, obrigada, e me fala uma coisa, dentro desse contexto, tudo que a gente vem conversando, quais são as barreiras que você encontra no judiciário para tratar dessa questão da dissolução no juizado, no caso de violência doméstica contra mulheres? Doutora, a lei é magnífica no papel. No papel é perfeita, como todas as outras leis que existem aí. Esse novo artigo que foi incluído diz para fazer a dissolução da união, da violência doméstica, da união, do casamento, em face de uma violência doméstica perante o juizado. Mas é muito restrito, porque o que, na verdade, quando o cliente aparece no escritório, a dissolução é o detalhe pequeno.
O que precisa ser resolvido? A gente está tratando de uma mulher que vem há anos sofrendo uma violência doméstica, física, agressiva, vem psicológica, tem filhos menores. O patrimônio ela não tem. Geralmente a mulher depende realmente do marido. Que é onde entra a doutora Rosângela. Essa dependência. Justamente, porque a partir do momento que ela acaba sendo... Ela abrindo mão da vida dela, e nós conhecemos várias mulheres que passam por isso. Abre mão da sua vida em prol da prole, em prol de cuidar do marido, e aí ela vai ficando refém, né? Sim, a palavra refém é essa, mesmo. Né? Ela vai ficando refém desse relacionamento. E a justiça, nesse artigo, ela disponibiliza somente a dissolução. Mas o que a mulher precisa realmente é resolver a vida dela, é a partilha dos bens. Porque que adianta ela ter uma dissolução? Ótimo, teve a dissolução perante o juizado, mas para ela fazer a partilha, as visitas, porque existe o menor, a dissolução é perante a mãe que está sofrendo a violência, mas os filhos, às vezes, o agressor é um bom pai. É que vem acompanhada, a doutora falando isso, eu paro aqui para pensar, né? Ela vem acompanhada o quê? Se tem filhos, precisa fazer uma regulamentação de visita, sim. E aí isso é discutido numa esfera da família. Sim. Patrimonial, esfera da família. Questão de pensão alimentícia, esfera da família. Patrimônio, ela ainda depende financeiramente do agressor. E nessa dissolução não vai resolver isso para ela. Ela vai ter que buscar na vara da família. Então, até onde este artigo funciona? E é viável. Existem casos que aparecem no escritório. Eu atendo violência doméstica, a maioria é física. É ótimo fazer essa dissolução rápida no juizado. É bom, mas não vai resolver o caso dela. Porque, na verdade, o que falta é o financeiro. A partilha dos bens que vai ser levado na vara da família. É mais célere? A dissolução é feita no juizado, mas, de qualquer forma, você vai ter que entrar na esfera da família. O procedimento é mais rápido em decorrência da violência? Sim, é mais rápido. Mas não poderia ser tudo resolvido de uma única forma e rapidamente para que a mulher tenha toda essa estrutura já resolvida e não busque em duas esferas judiciais? Mesmo porque, né, doutora, quando chega já no nosso escritório, ela já está com algumas medidas protetivas instauradas, ou no caso, o homem, a mulher já tem algumas restrições. E aí é onde dificulta também, porque você acaba, poderia ser uma forma mais célere de tratar o assunto e acaba sendo, aí você vai ter no processo, né, que a gente acaba tentando otimizar o máximo de tempo, mas ter processo correndo na vara criminal, na vara da família, Sim. no juizado, e assim, é uma coisa que acaba, não digo atrapalhando, mas poderia ser desenvolto de uma outra forma. E, doutora, essa mulher é uma vítima. Essa vítima, às vezes, nunca foi no fórum. E, de repente, ela é pega na vara criminal, é pega no juizado da violência doméstica para fazer essa dissolução, e depois ainda tem que informá-la que a partilha vai ser em outro fórum, em outra vara. E eu falo, né, para a população, que aí a gente volta no assunto da informação, que não tem acesso à informação, por isso que eu acho muito importante deixar bem claro. Porque às vezes pode falar, puxa, mas eu não estou entendendo, por que 3 varas? Não, sabe, você para pensar, para uma pessoa leiga, entender a competência de cada coisa. Não, olha, essa aqui é competência dessa vara. Não, essa daqui agora é dessa. Puxa, para uma leiga, por isso que eu acho que a transparência, principalmente nesse caso, ela é muito importante. E aí eu jogo essa pergunta para você, doutora Carolina Pigato. Eu tô aqui me corroendo. Doutora, a voz é assim, sua. Detalhe, né? Hoje, se marcam audiência de conciliação e cai no Sejusc, e a violência doméstica, eles cancelam, porque eles não fazem audiência se há o pedido da violência, né, dentro da dissolução.
E algo que eu queria até perguntar para a doutora. Como a doutora lida com essa questão de já ter uma medida protetiva e o pai ter que prestar a sua responsabilidade de pai? Porque muitas vezes a gente pensa também só na mãe e esquece que aquele pai vai ficar ausente. Por quê? Porque ele está com a medida de não se aproximar da genitora. Nossa, é uma estratégia muito grande, porque envolve a mulher. Isso. Quando a mulher tem família, tem pai, tem mãe, tem uma estrutura, tem sogra, tem sogro, eles intermediam isso. Porque, em si, alguma das violências são psicológicas e a criança nem está sabendo disso. Ela não consegue visualizar que a mãe dela está sofrendo todo esse tipo de agressão. Às vezes é patrimonial, é uma coisa que não é tangível, mas só ela sabe que ela está sentindo e está passando. Então, é difícil intermediar, mas é sempre com ajuda. E o pai, o agressor, ele tem que se fazer das suas visitas, porque ele pede. E, na verdade, eles pedem para chegar perto da mãe. Não é, doutora? Essa fase é bem difícil. Porque o que acontece? Um exemplo, eu tenho clientes que moram em um condomínio. A criança, ela não pode ser deixada numa portaria. Tem que ter alguém responsável para poder pegar, fazer todo aquele trâmite. E se o pai tem uma medida protetiva? Não chega. Ele não pode. Não pode. Então, Não assim, chega. na maioria das vezes, lógico que há violência. Eu tô aqui no lado da defesa. A defesa, para mim, é muito complicada. Por quê? Porque o homem é diferente da gente. Mulher faz prova, printa mensagem no WhatsApp, faz vídeo, e o homem, ele não faz. Então, para fazer uma defesa de um homem que está sendo acusado de uma medida protetiva, é algo muito difícil. Eu acho que é mais difícil do Muito que nós. difícil. O nosso Muito papel. Eu vou fazer até um adendo, doutora Carolina. Um caso que eu tive, foi uma coisa muito interessante. Tinha a medida restritiva, onde o pai não poderia entrar em contato telefônico com a mãe. Só que eles eram só os dois, porque a família inteira mora no Nordeste e mora aqui em São Paulo, só o casal. O que acontece? Eu tive que fazer a ponte, que acho que é nosso dever também dentro da sociedade, né? Eu tive que fazer, naquele primeiro momento, a ponte entre o ex-marido e a ex-esposa, a ex-convivente, né? No caso, eles estavam em um convivente de união estável, porque ele falava, doutora, se eu não posso mandar mensagem por causa da medida protetiva, mas eu quero pegar meu filho. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu fui, ligava para a mãe, conversava com a mãe, aí eu falava com o pai, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou intermediar esse primeiro momento, justamente por conta das questões dele, né? E aí, posteriormente, a gente discute essa questão via judicial. Mas eu falo assim, doutora Carolina, eu quero que você me fale assim um pouquinho, né? Quais são as medidas protetivas vigentes, o que geralmente acontece. Quero que você me fale também, porque quando instauradas as medidas protetivas, num segundo momento também tem a revogação dessas medidas protetivas, né? Porque a gente não pode esquecer que é dentro de um contexto familiar, tem pai, tem mãe, tem filho, quando não tem toda a sociedade também, né? E aí eu quero que você me fale um pouquinho sobre como é que funciona, né? Essas revogações e o que você me disse agora é muito importante, né? A questão que é muito importante que todas as mulheres tenham acesso e conhecimento aos mecanismos da Lei Maria da Penha. Mas aquela coisa que seja usada com seriedade, com respeito, porque às vezes para não acontecer, né? A gente, na grande maioria, nós sabemos que as mulheres são vítimas, né? Mas também pode acontecer num caso ou outro, às vezes por vingança, ou uma questão mais pessoal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essas questões. Hoje, doutora Gabriela, as medidas protetivas, elas são bem rápidas, né? Elas são emitidas em 24 horas. Então, foi algo que ganhou essa força, né, dentro da Lei da Maria da Penha, que é uma determinação judicial que vai ter que ser cumprida em 24 horas. Na maioria das vezes, hoje eu vejo que a própria Polícia Civil já faz essa intimação na residência do acusado. Então, ela é rápida. E, assim,
As que eu estou acompanhando, geralmente, são 300 metros de não se aproximar nem da vítima, nem mandar mensagens para familiares, amigos próximos. Aí eu te pergunto, como é que um homem, né, vai chegar, né, pegar o filho, se ele não pode mandar mensagem? Olha, é uma coisa bem complicado. muito delicada para quem atua diretamente. Ele não pode mandar mensagem nem para os familiares e nem para a vítima. E aí, como ele quer pegar o filho? Então, assim, quem vai fazer a entrega desse menor, né? É difícil porque, na maioria das vezes, quando aquela família tem aquela rede de apoio, né? Onde o pai pode mandar a avó, pode mandar o tio, mas o tio está fazendo parte daquela medida. É verdade, doutora. É verdade. Então, assim, a criança acaba que ela fica, durante esse período de defesa, que o pai vai demonstrar em provas lícitas, né, que ele não ocasionou essa situação, ele fica realmente ausente do meio familiar. Por quê? Porque se ele descumpre, ele vai ser preso. Vai ser preso. E se os familiares que estão ali, né, naquele contexto, entrarem em contato com a vítima, ele também vai estar descumprindo a medida protetiva. E é onde a gente para pensar, né? No nosso dia a dia, nos nossos mecanismos de trabalho, você orientar a nossa responsabilidade como advogada, tanto, né, às vezes na parte do acusado ou na parte da vítima, você partir, por isso que eu falo, eu acabei assumindo uma responsabilidade que não era minha para fazer essa ponte entre pai e mãe, pelo menos naquele primeiro momento, mas porque você se vê, tudo bem, existe a medida, é excelente, não estamos questionando sobre isso, mas os mecanismos e aonde vai todo esse campo, né? Já aconteceu, por exemplo, eu tenho um cliente que ele não poderia, né? Porque ele tem a medida protetiva, ele ligou para o policial que acompanhou ele. Então, porque ele está dentro desse contexto. E, assim, como a defesa, né, o meu cliente, o acusado, não fazemos provas, então o Ministério Público sempre vai se manifestar. O que vai valer é o depoimento da vítima. A voz da vítima, nesses casos. Então, na maioria das vezes, aconteceu ou não estou falando que o meu cliente não é culpado, mas se ele não foi réu naquele processo, ele vai ficar com o nome imaculado, porque nós não temos como apresentar uma defesa para ele. Porque já é da cultura do homem não fazer provas, né? O homem, ele não vai fazer provas. E tem que ser muito cuidadoso, porque se houver provas, uma palavra que ele tenha falado para a vítima pode ser uma violência patrimonial, pode ser uma violência emocional, porque tudo depende da forma como se é interpretado. Ele pode não ter cometido uma violência física, mas uma palavra, para aquela mulher, já foi uma violência. Então, tem vários contextos que têm que ser estudados. E é por isso que eu digo, eu tenho um cliente que ele tem um vídeo. Eu falei, eu não vou colocar porque eu vou te acusar. Eu vejo como violência, você não vê como violência. Eu, como mulher, vejo como violência. Você, como homem, não vê como violência. Então, eu vou apresentar a tua defesa, só pedir a substituição das medidas. Porque a revogação eu não vou conseguir. Eu não tenho prova para revogar. E aí, doutora, é onde eu sempre vou bater nessa tecla, a questão da conscientização. O homem, ele precisa ser conscientizado. Sim. E assim, até a doutora Raquel me fala sempre uma fala, essa fala é dela, gente, não é minha, tá? Né, doutora Raquel? O que acontece? Ela fala assim, gente, o óbvio precisa ser dito. Sim. E eu fiquei pensando, falei, gente, é verdade, o óbvio precisa ser dito. Então, quando você chega numa educação masculina, porque nós também somos responsáveis, sim, né? Nós também temos, se não são filhos, nós temos irmãos, nós temos marido. Então, assim, nós somos responsáveis também pela educação deles. E a gente precisa ser, o óbvio precisa ser dito. Filho, isso é violência, isso não é legal, isso para uma mulher não soa bem. Então, assim, isso também faz parte do nosso papel dentro da sociedade. E eu acho que demorou muito para nós tomarmos posse do nosso lugar, do nosso papel dentro da sociedade. Que eu acho que também essa questão de instruir, de educar, principalmente os homens. Quando um homem chega e acaba sendo, vamos ver, assim, indelicado, vamos usar essa palavra, você fala, opa,
eu não gostei disso. A gente ir barrando esses homens, assim, tudo bem que os novos, que no caso do meu filho, que eu tentei, né, faço o melhor que eu posso. Mas quando você vê que já é um homem mais maduro, que ele passa um pouco dos limites, é importante sinalizar para ele o quanto ele está passando desse limite. Doutora, a nossa geração consegue. As de vocês, a geração de vocês consegue. Eu já estou na geração de 50 anos. Nessa geração de 50 anos, ficou muito mais difícil colocar a nossa posição. A geração de hoje consegue colocar o homem no seu devido lugar. Mas eu acredito que na minha geração, realmente até hoje, tem dificuldade. Por isso que veio a lei tão fortemente. Eu acredito que é questão cultural, né, também. Sim, como a doutora bastante. deixou bem claro, nós como mulheres, né, estamos nos tribunais, a gente consegue ver a diferença, como é o tratamento quando é uma mulher e quando é um homem. Né? E, assim, até uma coisa que eu perguntei para a doutora, na questão psicológica, né? Porque tem muitas mulheres que hoje, como é um crime incondicionado, né? Ele não precisa de representação. Não. Caso essa vítima, ela vá ser direcionada a um tratamento psicológico, a própria psicóloga faz a denúncia direto para a polícia. E isso é algo que eu tenho bastante curiosidade. Se a psicologia hoje consegue identificar se aquilo que a vítima está te falando é o que aconteceu real. Por quê? O que eu penso? Às vezes a mulher está vindo daquele contexto de divórcio e ela não foi uma mulher feliz no casamento. Mas ela quer destruir o marido, né? Porque tem mulheres que... né? E aí, como é que a doutora vai conseguir identificar se o que ela está te relatando é real ou não? Né? Porque aquele homem também ele pode ser uma vítima daquela situação. Tenho curiosidade, doutora. Eu vou falar. Eu queria fazer um aporte. Eu queria fazer um aporte, né, sobre essa discussão. Por isso que eu falo, 1 hora é muito pouco. É muito pouco. Pro tanto de anseios e de informações. Experiências que a gente tem, né, na prática e na vivência mesmo. Quando a gente fala sobre a educação dos filhos, né, eu só pontuaria uma questão. Todas nós temos responsabilidades, porém as mulheres não educam sozinhas. Sim. Um homem, quando ele abandona a família, concordo, ele já está educando pro péssimo sentido, pro péssimo exemplo. E tem essa questão do constrangimento. Quando a gente está... As mulheres, nem tanto, porque as mulheres ficam constrangidas, mas a gente precisa aprender a devolver o constrangimento. E os homens, eles têm rodas reflexivas para homens que cometem a violência doméstica. Porque é isso, eles precisam tomar consciência. Sim. É uma mudança de mentalidade. Se os homens também passassem a devolver o constrangimento para os colegas... Sabe? Tá ali na rodinha ali da conversa. Surgiu um comentário machista. Camarada, peraí. Você é pai, né? De uma menina. Você é pai, você é namorado, você é irmão. Precisa devolver o constrangimento. Da conscientização. É onde eu vou bater na tecla. Exato. Porque se a gente pegar só para as mulheres educam. A sociedade inteira educa, gente. E principalmente hoje que... a molecada está 24 horas no celular, a gente não sabe o que eles estão acessando ali, a gente acha que está todo mundo guardado, mas não está. Não. Eu falo isso com as meninas, eu falo assim, ficar no celular é a mesma coisa que estar sozinha na Praça da Sé. Você está ali meia-noite na Praça da Sé, você ficaria? Aí elas ficam me olhando assim com uma cara, ai mãe. Mas é verdade, porque você não sabe quem está acessando ali e as informações que vão chegando. Mas era esse aporte que eu queria trazer. Não, e muito importante porque é aquela questão, né? Acho que o que nos trouxe aqui, o que nos uniu, foi justamente essa troca, né? De experiência, de informações e de conhecimento. Falar em conhecimento, doutora Rosângela, eu queria perguntar para a Raquel, né? A Raquel é nossa amiga de 30 anos, então a gente acaba até tendo um pouquinho de liberdade, assim.
psicóloga, ela não atua não somente nessa área, né, de Gestalt terapia, ela faz várias abordagens, mas assim, eu fiquei muito curiosa, Gestalt terapia, você pode explicar um pouquinho como é que é esse mecanismo? Se dá para falar também, porque eu sei que é um assunto amplo, eu acredito que a psicologia é igual ao direito, né, extremamente amplo. E aonde você entende que a psicologia pode auxiliar mulheres, né, que vêm sofrendo violência doméstica, na parte da reconstrução emocional, numa retomada de vida, porque aí, quando você fala retomada de vida, aí é você com você mesmo, é você com a sociedade, é você no financeiro. Então, por favor, a fala é sua. Bom dia, doutoras, Bom né? dia. É muito prazer. Eu estou muito nervosa, mas assim, eu não tenho esse poder de fala como vocês, apesar de ser bacharel de direito também. Mas a psicologia, eu falo que eu não a escolhi, ela que me escolheu, né? E é muito gostoso estar aqui porque a gente fala a mesma linguagem, uma vez que eu conheço também essa parte jurídica, e eu acho que justamente é por isso que eu consigo agregar nessa junção. A Gestalt terapia, eu falo muito dela e está nas minhas redes, porque foi uma abordagem que eu escolhi para trabalhar. E ela acaba combinando muito com essa situação do agora, porque a Gestalt, ela trabalha a consciência. E é o que a gente estava falando, é o princípio de tudo, é a consciência do aqui e agora. Dentro de um site terapêutico, até mesmo na minha clínica, quando eu estou trabalhando com qualquer cliente, ele não sabe o que é uma Gestalt, ele não vai saber, e eu também não falo, é uma abordagem, como tem o TCC, como tem a analítica, como tem a psicanálise, é só um caminho. Né? Mas isso não interfere. O que interfere é naquilo que eu trabalho. O meu trabalho é voltado para o aqui e agora, é para a conscientização. É justamente isso que essa abordagem fala. E ela combina muito com isso, porque quando eu trago a pessoa para a consciência, é do que ela sente. Então, assim, não vou dizer que o passado não importa, que os traumas da infância, que... Não. Tudo tem um porquê. Mas eu não trabalho no porquê, eu trabalho no como. E o como é o hoje, porque existem algumas coisas assim, eu tenho que pegar as abordagens das duas que elas fizeram provocações, eu falo que são provocações, né? A Gabriela, todo mundo faz, a Adriana é a mais boazinha. Mas a Rosângela, quando ela fala muito sobre a vergonha de chegar, né? Quando tem essas mulheres com violência doméstica, da vergonha, do julgamento, e eu trabalho em grupos de recuperação há mais de 40 anos, como codependentes. E eu ouvi e vivi, né, situações que a gente só fala com casos de identificação. Eu só me identifico com você e tenho essa liberdade de falar com você. Quando a gente traz a terapia para isso, e a mulher não chega, é muito difícil chegar até vocês, doutoras, elas não chegam numa terapia também. Com o quê? Medo do julgamento. Uhum. Então, é o meu trabalho e é o principal de todos, é o não julgar. Nunca. Nunca perguntar, por que você está nisso? Você é louca. Né? É o que a gente mais escuta. Como pode você não sair dessa? Olha a sua cara arrebentada. E a mulher, ela fala, não, eu não preciso disso. E é onde que a gente tem que trazer o nosso tema. É o silêncio atrás da porta. Elas se escondem atrás de maquiagem. Na verdade, elas não saem, elas não falam isso. Ninguém fala uma agressão. Não, e doutora, é uma coisa que eu penso assim, né? Você falando me veio à mente. Olha só, a pessoa é vítima e ela tem vergonha de ser vítima. É exatamente isso. É o julgamento. É o julgamento. Ela vencer... É porque é uma barreira, né? Vencer a barreira da vergonha, porque é aquela coisa, né? É exatamente isso. Mas se fosse comigo, eu faria diferente. Se fosse... E não é isso. Eu acho Mas, doutora, nós convivemos também numa sociedade que a própria mulher julga a outra. Sim, Vai dizer assim, nossa, ela apanhou porque ela estava de short curto. Ela apanhou porque ela estava de top. Então, a própria mulher já julga a outra. Ela provocou o marido. Ela provocou o marido. O que você fez para ele bater em você? Eu vi uma reportagem, gente, que me chocou muito, tá? Uma senhora chegou no hospital para ser atendida
vítima de violência doméstica, detalhe, com o rosto desfigurado, porque a maior parte, né, é agredida no rosto, justamente para ela perder a identidade dela. Então, assim, as agressões contra as mulheres são feitas no rosto, tá? Até mesmo para acabar com a autoestima e tudo mais. Mas, bem, ela chegou no hospital para ser atendida e o enfermeiro do hospital virou para ela e falou assim: nossa, mas também vai saber o que você fez para você levar. Isso, então, assim, é terrível isso, porque aí você para pensar num contexto geral. Não é só a sua amiga que vai falar, o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, o ambiente de trabalho. Você tem isso nas esferas públicas, porque esse era um hospital público. Então, um lugar que você procura ajuda, que você procura, você também tem esse rótulo. E aí, aonde eu agradeço imensamente vocês por estar comigo nessa, para a gente desconstruir isso. A gente precisa falar e as mulheres precisam, assim, talvez a gente fala de uma forma que eu falo de uma forma geral, porque eu conheço a todas, mas assim, ser acessível, falar, explicar para a gente o que está acontecendo, porque a gente tem mecanismo para ajudar vocês. E eu acho que essa abertura, ela é muito importante. Desculpa, Raquel, de cortar você, mas é que... Não, acontece, né? Na verdade, assim, quando eu decidi fazer psicologia, eu fiz por mim. Eu sou a primeira analisanda de todas, e eu me analiso o tempo inteiro. E eu também era uma pessoa julgadora. O tempo inteiro julgando. E a gente faz isso o tempo inteiro. Quando você fala, eu acho, você não tem que achar nada, né? E se eu fosse você? Você também não tem que falar nada. Por quê? Só sente quem sente. Essa também é uma das falas que eu aprendi, né, nesse decorrer. E quando a gente está longe, a gente julga. Tem uma professora minha que ela fala muito isso. Quem está longe julga e quem está perto compreende. Então, eu trabalho nessa filosofia hoje da escuta. Primeiro você escuta, depois é a consciência do aqui e agora, né? Não se pergunta o porquê você está, e sim como você está. O que eu posso fazer junto com você? É junto. Porque a psicoterapia, ela tem uma coisa assim, todo mundo acha que é um tratamento, né? É só para doente, é só para louco, ela é muito julgada. Mas, na verdade, não. Psicoterapia não é um tratamento. Ele é um autoconhecimento, né? E quando a Rosângela fala sobre autoestima, as pessoas falam, a autoestima está bonita. Eu tô com a autoestima elevada. Gente, não é. Muito mais. Não é muito mais, né? A autoestima é se reconhecer como pessoa. É saber o que você está fazendo aqui. Nesse sentido, e qual é o sentido da sua vida. Quando a Rosângela fala de sonho, e ela traz uma provocação também, porque é o sentido da vida. E eu trabalho com o sentido da vida. Qual é o sentido da vida para você? Muitas não sabem. Eu estou tratando, né? Estou junto na travessia, na verdade, com uma cliente que ela foi... Eu tenho uma ficha de anamnese e ela não preencheu. E lá, uma ficha tão simples, né? Quais as suas vontades, suas alegrias, seus sonhos, sua tristeza? Ela não soube responder. Sabe por quê? Porque a vida dela não tem sentido. Então, assim, ela não se sente, ela não sabe qual que é o sonho, a vontade dela. Ela não sabe se ela está bem. Ela só está vivendo, só está existindo. Mas existindo a que preço? Então, assim, quando a gente fala de terapia, e justamente com isso, tem que deixar bem claro que quando as mulheres sofrem, e sofrem muito, não só mulheres, né? A família inteira, eu como sou uma codependente, vivi também num relacionamento abusivo. E eu só fiquei sabendo o que era depois de anos que eu saí. Porque, mas eu nunca apanhei. Não, nunca apanhei. Nem precisava. Nem precisava, porque doía muito mais. Às vezes uma palavra dói muito mais que um tapa. E a gente fala, né, da questão da violência psicológica, né? Aquela coisa, né? A gente é mulher, nós temos a nossa vaidade. Mas hoje você tá assim, nossa, mas você, cuidado, hein? A questão psicológica, eu acredito que ela é tão grave e machuca tanto quanto um tapa na cara, porque o comentário às vezes que você faz que né, a pessoa, o seu companheiro te diminui, aquilo você vai perdendo a sua identidade de uma forma que às vezes aquela coisa não te cortando, Gabriela, mas assim, tem uma coisa que eu sinto, porque eu também já vivenciei isso de criança, né? O
quanto que os pais, as mulheres, no caso, elas não querem passar para os filhos o que elas estão sofrendo. Quantas choram no banheiro e sai do banheiro e os filhos olham, tudo bem, mãe? Tá, é o sabonete, é o shampoo que caiu nos olhos, e elas estavam chorando. Porque elas falam, não, meus filhos não têm que saber o que eu estou passando. Então tem essa também. Muitos dos filhos falam, e eu tenho pacientes, adolescentes, que falam assim, eu não vi meu pai e minha mãe brigando. Eu não sei nem por que eles se separaram e minha mãe foi embora. E a criança, o adolescente, ele não sabe o que está acontecendo. Porque a vítima fica calada. E tem mais uma coisa que eu gostaria de falar, né? Que quando esse sofrimento todo, ele não é falado, ele não é exposto, ele é silenciado, ele fica cristalizado. Ele fica uma pedra. E como que essa pedra sai, essa cristalização toda sai? Com a transformação da fala e da escuta sem julgamento. Porque o julgamento, ele existe na própria família. E é por isso que muitas não procuram ajuda. Porque a primeira palavra que vai sair é o que você está fazendo com esse homem. Por que você não sai de lá? Quando você fala, eu vou para onde? Eu vou para onde com quantas crianças? Sem emprego. É muito mais além do que, eu estou aqui, ela está na zona de conforto. Tudo trabalha no julgamento. Uma outra fala também que eu gostaria de passar para vocês é que, como uma psicóloga clínica, ela tem horários padronizados, né, uma vez por semana. E eu faço um trabalho diferencial, justamente eu deixo o meu telefone aberto, tá? Por quê? Porque o sofrimento, ele não escolhe hora. Minha sessão é só sexta-feira que vem, às 3 da tarde, às 4 da tarde. Mas eu tô sofrendo hoje. Como que eu vou esperar até lá para chorar, para falar? Então, muitas vezes ela precisa dessa terapia que eu chamo de emergencial, né? Faço por chamada de vídeo online, dentro também de um limite também, né? De sofrimento, porque quando a pessoa te procura, ela não quer saber uma dúvida, ela está em sofrimento. E o meu diferencial é justamente isso, fazer a acolhida não somente naquele dia da sessão, eu deixo a minha sessão aberta, né, para outros casos. E respondendo a pergunta da doutora, que eu não esqueci, sobre quando eu percebo ou não se eles estão mentindo, né? Eu estou ali para o cliente que chega. Então, eu não estou ali para os demais ao redor. Eu tenho, não que eu acredite ou não, justamente porque eu não julgo. Sim. Mas existe, até mesmo dentro da ética, da psicologia, quando que o sigilo nosso pode ser quebrado, né? E são em 2 casos. Em caso de suicídio, né, de ação, a gente precisa de um telefone de contato, porque a pessoa poderia estar fazendo mal a ela. Então, a gente tem, né, esse respaldo também dentro da psicologia, senão a gente não dá conta, né? E nesse segundo caso, quando a gente sabe que vai ocorrer algum crime, né? E às vezes a premeditação vem no planejamento dentro de um site terapêutico, e se eu estiver sentindo, sim, que vai ocorrer qualquer mal para alguém, eu tenho o direito, a ética da psicologia, ela me dá essa segurança de quebrar o sigilo e chamar as autoridades responsáveis, né? Dentro daquilo que eu sinto, mas é claro que é um processo também, né? Eu não posso só o achar, justamente eu não posso também julgar, mas se eu perceber que está em vias de fato de ocorrer alguma coisa, a vida em primeiro lugar, a vida do outro, não necessariamente do meu cliente. Eu acredito, né, que facilitou bastante, né, essa questão da terapia, a psicóloga poder comunicar, né, porque a maioria das mulheres, elas não tem realmente essa coragem, né? Exatamente. E como houve essa alteração com relação ao crime, né, ele é incondicionado, antes ela teria que representar para poder, né, aquele inquérito ocorrer, aquela medida, né, ser concedida. Não, agora pode partir também na terapia. A própria psicóloga pode fazer essa comunicação. Eu já presenciei em diligências, em delegacias, foi até uma primeira palavra que a doutora falou, com relação à vergonha, né? Que a maioria tem realmente essa vergonha de chegar numa delegacia, mesmo que seja aquela delegacia especialista, né, em direito da mulher, porque a maioria delas, principalmente de comunidades, elas são violentadas no momento que ela acabou de acordar.
Então, todas que eu presenciei em delegacia, elas estavam com roupas de dormir, praticamente despidas, e eu vi a atenção daqueles policiais de poder colocar um casaco em cima do corpo para poder dar aquele primeiro acolhimento, né? Então, isso é algo interessante também, que a sociedade está mudando, né? O homem começa também a ter respeito pela imagem da mulher que está sofrendo aquela violência. E eu acho que isso que a doutora Gabriela está nos trazendo é para a gente também poder fazer essa mudança, né, de chave, né, na mente dessa geração que está chegando. Sim. É difícil, né, da geração Muito, anterior, porque a geração muito. anterior é muito machista, mas essa geração atual, os meninos, eles estão até com um pouco de receio, né, de acessar as meninas, E porque olha, eles têm que realmente chegar e dizer, eu posso fazer isso? Doutora Carolina, é uma coisa que eu converso muito com o meu filho, justamente essa questão de como é feita essa abordagem, principalmente na rua. Porque eu falo, olha, isso é legal, isso não é. Não que ele faça, mas de forma de orientação mesmo. E aí eu ainda faço esse complemento que a doutora Rosângela falou, que é importante também os homens começarem e exercerem esse papel de educador nos seus círculos de amizade, ao invés de ficar tirando sarrinho, brincadeirinha, tratar, né, desse assunto de uma outra forma. Doutoras, eu estou muito feliz, o nosso tempo já está quase estourando, então eu vou fazer uma pergunta rapidinha para todas e para a gente fazer esse encerramento, tá? Então, assim, dentro do que nós conversamos hoje, o que vocês acham que falta dentro da nossa sociedade para que as coisas sejam feitas de forma mais efetiva na questão da prevenção contra a violência doméstica, né? E eu quero essa opinião de vocês. A título de prevenção... Prevenção. É a formação, é a educação, é o debate, esse momento que a gente está fazendo agora, porque vai circular, precisa alcançar pessoas. Eu estava ouvindo a Raquel e fiquei pensando muito na questão do ciclo da violência, essa questão do julgamento. Por que às vezes a mulher demora tanto tempo para romper esse ciclo, né? Porque a violência, ela é gradativa, gente. Ela é gradativa. Ninguém começa a se relacionar com o agressor. Mas não está escrito na te... testa, ela é escalonada. Ela é escalonada. Então tem aquele momento da explosão, da tensão, mas tem aquele momento da lua de mel. É onde a mulher fica. E é onde ela está envolvida emocionalmente. Eu acho que, assim, essa questão, ela está envolvida emocionalmente, sim, já tem uma família constituída. E aí aquela coisa sempre vem, né? Depois da violência, eu mudei, daqui para frente não vai ser mais dessa forma. Exato. E aí o ciclo se repete, mas numa intensidade um pouco maior. E é o que eu vejo, assim. Eu acho que a orientação, ela faz parte. Eu acho que a orientação... Isso que a doutora falou também de ser gradativo é importante porque a maioria dos depoimentos, elas falam assim, nossa... Eu já estou num relacionamento há 5 anos, ele nunca foi violento. Não é? A maioria dos depoimentos, mas já ele xingou. Nunca foi violento. Eu tenho certeza que ele já xingou. Eu tenho certeza que ele já esmurrou um volante, ele já esmurrou uma mesa, mas assim, ele nunca partiu para agressão física com ela. Já lançou aquele olhar intimidador. Que ela não conseguiu sair identificar, assim, né, de primeira, mas você vai sair comigo ela desse jeito. Nossa, mas ele paga tudo. Mas ela não tem acesso a quanto que ela ganha, a quanto ele ganha e como manejar esse fator financeiro dentro da casa dela. A educação começa em casa. A gente nós, tem como que mulheres, temos que educar os nossos esposos filhos, também. Nossos maridos. Com informação, quando eles estiverem na rua. E ser transparente, igual a doutora Raquel falou. A gente não tem que esconder a nossa realidade dos nossos filhos. Sei que é difícil transparecer o que está errado, mas esconder é muito complicado. Porque a gente precisa ensinar para as meninas já identificarem. Desde o início. Desde o início. Agora, se a gente continuar chorando atrás da porta, nossos filhos nem sabem. A maioria que aparece no escritório, por isso que eu falei regulamentação de visita. O pai é o exemplar. Ele não sabe, porque a mãe está se separando, porque a mãe nunca chorou,
nunca reclamou. Então, essa violência, essa transparência, igual a doutora Raquel falou, realmente tem que ser, eu acho que é o primeiro passo. A gente parar de ficar atrás das portas. Abrir mesmo, com muito amparo. Precisa de ajuda? Precisa. Mas tem profissionais. Profissionais. Tem o acolhimento hoje em dia. Concordo plenamente. E só para deixar assim como um recado também de mecanismos de atendimento, né? Existem centros de defesa e convivência da mulher com equipe multidisciplinar, né? Tem assistente social, psicóloga, advogada. Trabalhei muito tempo na região de São Mateus e se a equipe estiver assistindo, um grande beijo, porque é um trabalho extremamente importante. Porque, percebem aqui, a gente conversou sobre lei, sobre atendimento psicossocial, porque só pela lei a mulher não vai romper. Não. Ela precisa dessa escuta. Ela precisa saber que tomada de decisão ela vai partir dali, se ela precisa de um auxílio aluguel, se ela precisa ir para um abrigo emergencial escondido, sigiloso. Sim. Quantas vezes já botei mulher dentro do carro para levar para abrigo secreto, que nem a gente sabia o endereço, e ela vai com a criança, porque ela precisa sair da cena. Porque tem situações, gente, não vamos dourar a pílula. Tem situações que o cara tá correndo atrás dela com a faca. Tá, se bem ela sério. não sair dali, se ela não for para outro estado, se ela não for para outra cidade, às vezes ela não tem a família ampliada aqui, ela tem que sair de cena. E olha, doutora, os números de feminicídio estão muito altos. Encerrando praticamente a nossa fala, né? Aqui na subseção do AB Tatuapé, nós temos a ação social, né? Que é a Comissão de Ação Social, e fizemos um atendimento para mulheres que sofreram, né, sofrem e estão em abrigos, né, pela prefeitura, e é exatamente isso. A gente só ficou sabendo o endereço quando nós chegamos, e eu vou um pouco além, não podia tirar foto, nem registrar nada, porque muitas daquelas mulheres estão juradas de morte. Então, assim, vai muito além, é muito sério. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu quero agradecer imensamente a vinda de vocês, e toda a nossa conversa, toda a instrução que vocês passaram. Já fica aberto um próximo convite para a gente estruturar, porque são muitas histórias que vão acontecendo, tem muita coisa a ser falada ainda, mas fica o meu enorme agradecimento a todas vocês. Mais uma vez, um agradecimento à subseção da OAB Tatuapé por nos disponibilizar esse espaço do podcast, a Justec, e obrigada, até a próxima, meninas. Obrigada, gente. A gente que agradece. Obrigada.